Aqui eu vou tentar traçar uma linha do tempo da mecânica de fluidos. Para isso, vou me basear no artigo O Voo dos Pássaros e a Mecânica dos Fluidos. Vou tentar falar um pouquinho também do Journal of Fluid Mechanics. Antes de falar da mecânica de fluidos, é interessante falar da matemática, que é a base para as ciências naturais. A principal motivação para o desenvolvimento da matemática foi o surgimento e o desenvolvimento de cidades, o conceito de nações, a burocracia e o comércio, né? Além da guerra também, que é a principal motivadora para o desenvolvimento científico até hoje. O fato é, a partir do momento que o ser humano ele começa a organizar-se de uma forma social mais complexa, e você tem muito mais gente em determinado espaço geográfico, torna-se necessário um gerenciamento mais refinado de recursos. Então a gente tem, né, grosso modo, uma boa motivação para o desenvolvimento da matemática. As principais contribuições que podemos listar são as noções de áreas, volumes, sistemas de equações, o teorema de Pitágoras, que também foi desenvolvido. Na Índia e na China também tivemos algumas contribuições, né, no Oriente, mas fica um tanto quanto paralelo, dado que o pensamento ocidental é um produto da Grécia e do cristianismo mais tarde. Uma frase que sintetiza muito bem as contribuições do mundo antigo para a matemática, retirada do próprio artigo, é: no início do século I a.C., as seguintes noções já se encontravam bem formuladas: equações lineares, cálculo de áreas e volumes, teorema de Pitágoras, equações quadráticas e sistemas de equações. Aqui temos algumas imagens, né, de hieróglifos, que é uma forma de escrita do Egito. Aqui dá para ver alguns triângulos, né, provavelmente algumas noções matemáticas. Temos aqui uma pintura do que espera-se que tenha sido a Babilônia. Aqui nós temos as pirâmides do Egito, que são um marco da arquitetura antiga. Bem, seguindo das nações antigas, vamos para o período clássico, que condiz com a Grécia do século 7 a 4 a.C. O pensamento grego ele pode ser dividido principalmente entre o período dos filósofos naturalistas, que buscavam uma essência das coisas, Pitágoras com as suas razões matemáticas, Demócrito com a noção do átomo, Heráclito com a transitoriedade como sendo a essência do universo, dentre outros. Peço desculpa pela moto. Depois disso tivemos os filósofos sistemáticos, começando por Sócrates, né? E nesse momento, a filosofia grega deu uma volta de 180 graus, passou a focar, né, no ser humano e não mais na natureza. Né, tivemos Sócrates e Platão, Platão como principal discípulo de Sócrates, e aqui abaixo eu coloquei Aristóteles, né, o fundador do empirismo, a sua filosofia dedutiva, né, os seus métodos de pensamento a partir de silogismo, seus conceitos de força e movimento que foram usados por séculos pela física, até Newton, se não me engano, né, depois teve-se a noção de que eles estavam totalmente errados. A formulação da noção de contínuo, e tivemos uma noção bem primitiva de inércia e arrasto com Aristóteles. Ele chegou bem perto de se apropriar desses conceitos, mas não, ele não conseguiu não. Não dá para falar de mecânica de fluidos sem citar Arquimedes. Ele foi um grande inventor, ele formulou o empuxo e dentre várias outras contribuições, até a história da coroa de ouro, né? Daria para citar também vários outros aqui, a dinastia Ptolomaica também, mas dadas as limitações de tempo, que eu gostaria só de frisar, referenciar o Império Macedônico, que foi o maior império da antiguidade, foi uma fusão entre a cultura grega e o Oriente. Tivemos a Biblioteca da Alexandria, que infelizmente pegou fogo durante a queda de Roma, né? Até hoje não se sabe quanto se perdeu, e Roma, que embora não tenha desenvolvido tanto teoricamente, eles souberam aplicar muito bem o que os gregos fizeram. Que temos um aqueduto que transporta, que era um método de transporte de água, até hoje alguns funcionam, né? Pontes romanas até hoje estão de pé. Aqui a gente tem imagens das ruínas da Biblioteca de Alexandria. Seguindo agora para o Renascimento, né, que foi outro período de desenvolvimento científico do mundo após a Idade das Trevas. Vamos começar por Leonardo da Vinci. Muitos de seus conceitos vieram da observação das aves, o que é interessantíssimo, né? Da Vinci ele foi um grande observador. Ele conseguiu registrar padrões de escoamentos turbulentos. Temos aqui um desenho de Da Vinci que representa isso. Além dele ter encontrado o princípio da reciprocidade aerodinâmica, o princípio de asas fixas,
né? Ele quase conseguiu pegar a noção de pressão, mas não dá para acreditar isso, é Da Vinci. Além de ter introduzido o conceito de corpos aerodinâmicos também, cascos de navio, etc. Foi um grande inventor, pintor e pensador. Ainda mais ele estava muito à frente de seu tempo. Temos aqui Galileu e Descartes com o desenvolvimento do método científico. É interessante que Descartes ele não era empirista, né? E foi assim pai do método científico. Aqui temos um desenho do aparato de Da Vinci. Infelizmente ele não conseguiu fazer, né, alcançar o voo por falta de análise dimensional. Seguindo no Renascimento temos Newton com a mecânica clássica, o desenvolvimento do cálculo diferencial importantíssimo para a engenharia. Sua teoria do arrasto encontrou uma relação de proporcionalidade entre a tensão cisalhante e a velocidade, hoje em dia a gente chama isso de viscosidade, para fluidos newtonianos, essa constante. Tivemos Bernoulli e D'Alembert, com as equações diferenciais parciais com campo de velocidade. D'Alembert foi o primeiro, inclusive, a solucionar uma equação diferencial parcial e tentou descrever o movimento de um corpo através de um fluido. Infelizmente, não conseguiu, por desconsiderar a viscosidade, né? E com isso ele acabava tendo um arrasto zero. Depois tivemos Euler, com uma formulação matemática mais rigorosa para o movimento de um fluido, com movimento em regime compressível e incompressível para fluido. Temos também Navier, depois, com a primeira dedução das equações de movimento de um fluido, considerando a viscosidade. Vale frisar que Navier ele acabou deduzindo a partir de premissas erradas. Né? Tivemos Saint-Venant, com a introdução do conceito de tensões internas viscosas e a dedução do coeficiente de viscosidade por causa das tensões viscosas produzidas pelo atrito. Depois Stokes, que deduziu as equações de movimento mais uma vez sobre hipóteses suficientemente diferentes de seus predecessores. Né? E hoje temos as equações de fluido até em estado da arte, batizadas de equações de Navier-Stokes. Depois tivemos Reynolds com seu número adimensional, um dos mais importantes para a mecânica de fluidos, que compreende, né, uma análise se o escoamento vai estar acontecendo em um regime turbulento ou não. O Reynolds também desenvolveu um modelo teórico para análise de escoamentos turbulentos, né, levando em consideração velocidades médias e flutuações. Desenvolveu a sua teoria de lubrificação. Tivemos Boussinesq como o primeiro pesquisador a quantificar a turbulência. Depois tivemos Prandtl, um conceito de camada limite, até hoje importante estado da arte. Foi um dos pioneiros da aviação também. E Kolmogorov, com a descrição do fenômeno de cascata de energia. Aqui temos um gráfico desse fenômeno encontrado pelo russo, né, que mostra que à medida que os vórtices se tornam cada vez menores, a energia também tem uma dissipação cada vez menor. Hoje, os desenvolvimentos na área se dão pelos esforços não apenas de pesquisadores individuais, mas sim em grandes equipes de pesquisas. A revolução tecnológica nos possibilita hoje ter ferramentas muito mais refinadas para o trabalho e desenvolvimento dos problemas da mecânica de fluido, que muitos não são lineares, o que torna a sua solução muito complexa, o que foi um grande impasse, né, para o desenvolvimento do passado. Temos como referência atualmente a revista Journal of Fluid Mechanics, que é a maior revista e a principal referência mundial na área, fundada em 1956 por Keith Batchelor, da Faculdade de Cambridge. Aqui eu tenho uma imagem de um vórtice turbulento na asa de um avião, acreditada à NASA. E aqui nós temos a figura, né, da pintura Noite Estrelada de Van Gogh. É muito curioso como que ele conseguiu representar tão bem vórtices turbulentos na sua época, sendo apenas um pintor e não um mecanicista, num tempo que a ciência ela era tão infante.